Eu estou aqui com vocês. Amém. Tá bom? Glória a Deus, amado. Então, vamos lá. Vamos orar, então, meninas, para que o Senhor venha falar conosco, para que essa palavra ela venha alcançar os nossos corações, primeiramente, né? Porque a palavra de Deus, o objetivo é tratar realmente os nossos corações, nos dar instrução, nos dar direção. E que se o Senhor desejar, né, que as pessoas entrem, né, aquelas que o Senhor desejar, e que também assistam. Amém? Senhor meu Deus, soberano Pai, ó Senhor Jesus, eu te louvo, Pai, te agradeço por esta manhã, eu te louvo, Senhor, e te agradeço, Pai, por este dia que se inicia, te louvo e te agradeço, Senhor, pela minha vida, pela minha saúde, por estar aqui, Senhor, te buscando. Te agradeço, Senhor, pela vida das minhas irmãs que estão aqui juntamente comigo, Pai. Que a tua palavra diz, Senhor, que onde houver 2 ou mais reunidos no teu nome, ali o Senhor está. Então, Pai, eu creio que o Senhor está aqui conosco. Espírito Santo de Deus, esteja conosco. Esteja comigo, Pai, esteja com cada uma das minhas irmãs, Pai. E que o Senhor venha falar conosco nesta manhã. Que não seja, Senhor, a minha palavra, mas seja a tua palavra a ser dita. Que não seja, Senhor, os meus pensamentos, mas sejam os seus pensamentos. Que o Senhor venha trazer, Pai, direção. Que o Senhor venha trazer, Senhor, cura para as nossas vidas. Pai, nós mulheres temos enfrentado tantas lutas e tantas diversidades, Senhor. Mas nós precisamos, Senhor, nos fortalecer no Senhor. Nos fortalecer, Senhor, na tua palavra. E que o Senhor nos ensine, Pai, a romper a cada dia, Pai, na tua presença. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amadas. O que eu achei interessante é que no início da semana, né, o Senhor já tinha me dado essa palavra, que a palavra dessa semana seria o perdão. E passaram 2 dias, eu acho, foi na quarta-feira, uma irmã da igreja aqui, né, em que eu congrego, chegou perto de mim e me pediu para amanhã, domingo, né, ministrar na igreja de manhã, no encontro de mulheres que vai ter, e essa ministração, ela vem com tema, né, e o tema é perdão. Então, assim, é muito lindo a obra de Deus, é muito lindo como Deus faz, né, todas as coisas, né, como Deus vem colocando no nosso coração, né, aquilo que Ele quer ministrar, porque Ele primeiramente deseja ministrar dentro de nós, para depois ministrar através de nós. E essa semana o Senhor trabalhou muito comigo a respeito dessa questão do perdão e a respeito de cura. E o que o perdão tem a ver com cura, né? Tem tudo a ver. E é isso que nós vamos ver hoje. Amém? Nós vamos abrir a primeira palavra, Mateus 18. De 21 a 35. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Até 7 vezes? Jesus lhe disse: Eu não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino do céu é semelhante a certo rei, que quis acertar contas com seus servos.
E começando a acertá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Isso. Porém, oi, Você está gravando? estou gravando. Amém. Obrigada por lembrar, Fatinha. Porém, não tendo ele com que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos ele, sua esposa e seus filhos, e tudo que ele tinha, e que o pagamento fosse feito. Então o servo se prostrou e o adorou, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, e eu tudo te pagarei. Então, movido de compaixão, o senhor do servo soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, este servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e lançando mão dele, tomou pela garganta, dizendo: Paga-me o que tu me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos seus pés, pediu-lhe, dizendo: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Ele, porém, não quis. Antes, lançou-o na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que foi feito, entristeceram-se muito e foram contar a seu senhor tudo o que foi feito. Seu senhor, então, chamando-o, disse-lhe: Servo perverso, perdoei-lhe toda aquela dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do seu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que ele pagasse tudo o que devia. Assim também, meu Pai Celeste fará convosco, se de coração não perdoardes cada um as ofensas do teu irmão. Amém? Meninas, essa passagem, né, ela é uma passagem clássica sobre perdão. Ô, Thaisa, bom dia, paz, gente. Bom dia. Mateus o quê? É Mateus 18, Abre certo, então. de 21 a 35, amada. Amém. Amém? Então, amadas, essa passagem é uma passagem clássica sobre a questão do perdão. Todas as vezes que nós vamos falar de perdão, a primeira passagem que me vem à mente é essa. E eu queria iniciar o encontro hoje contando um testemunho para vocês. E por que eu queria contar esse testemunho para vocês? Porque foi algo que Deus trabalhou essa semana no meu coração. Na verdade, ele não trabalhou, ele está trabalhando. Eu ainda estou num processo tentando entender o que Deus ainda está querendo trabalhar dentro do meu coração sobre isso. Algumas aqui já sabem, né? Eu vim de um lar totalmente desestruturado. Eu vim de um lar totalmente caótico. Infelizmente, né, nós não tivemos a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, né, desde crianças. Eu vim conhecer a palavra de Deus, eu tinha 23 anos, 23, 24 anos, que eu fui a primeira a me converter na minha casa. Depois de mim, né, veio a minha mãe, minha irmã. E desde a infância eu tive sérios problemas, muitos problemas. E um desses problemas foi em relação à minha paternidade, né, ao meu pai. O meu pai, ele é, né, ainda, né, um homem cheio de problemas. Ele é alcoólatra e, infelizmente, é uma pessoa com um coração muito duro, muito complicado. E quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai e a minha mãe se separaram, né? Nós vivemos situações de extrema violência.
Ah, Thaisa, mas você só tinha 5 anos, sim. Mas eu me lembro de muitas coisas e muitas situações sérias, né, que nós vivemos. E quando meu pai e minha mãe se separaram, meu pai simplesmente abandonou, né, o lar, né? Ele não aceitou o divórcio, né, na verdade, porque ele achava que minha mãe tinha que continuar vivendo e aceitando tudo que ela vivia. E ele divorciou não somente da, da mulher, mas ele divorciou também das filhas, né? E eu vivi muitas coisas terríveis, até mesmo depois do divórcio, sabe, amadas? Eu vivi situações muito difíceis com meu pai, em termos de ofensas, de maldições, né? Do meu pai realmente me amaldiçoar com palavras, com gestos, e eu criança ainda. Fora a questão do próprio abandono, né? Abandono mesmo, a falta, né, daquela referência masculina, daquele homem, né, do pai. E apesar de todas essas coisas, né, pesadas, né, que eu vivi, Deus teve tanta misericórdia da minha vida que mesmo eu não conhecendo a palavra de Deus, né, eu conhecia, assim, eu era católica, né, estudava na escola católica, então a gente conhece de uma forma bem rasa, né, bem, sem essa profundidade, né, mas eu tinha um, uma certeza dentro de mim que eu tinha um pai, que era Deus. Mas mesmo assim, eu cresci com muitas dores, né? Tive que frequentar psicólogos, né? Tive problemas também, não só com meu pai, mas com o padrasto. Enfim, foi uma vida muito difícil. Uma infância e uma adolescência muito difícil. E aí, quando eu conheci a palavra de Deus e conheci, né, o poder do perdão de Deus, né? Que Deus me perdoou dos meus pecados, porque em consequência, toda essa infância, essa adolescência, né, eu acabei iniciando a minha vida, né, como adulta, de uma forma também muito conturbada, cheia de erros, cheia de problemas, caminhando pelos mesmos caminhos que a minha mãe caminhou, né? Mas Deus teve misericórdia, encontrou lá no meio desse caminho. E quando eu fui me casar com o pai do Lucas, a gente já tinha, né, muitos anos que a gente vivia juntos, né, mas de forma amasiada. E aí a gente conheceu a palavra, não, vamos acertar, vamos nos casar, né, de acordo com o que Deus quer. E aí, amados, nesse momento, eu perguntei para Deus assim, Deus, quem vai entrar na igreja comigo? Porque normalmente é o pai que entra na igreja para noiva. E eu falei, Deus, quem vai entrar na igreja comigo? E o Senhor falou comigo assim, o seu pai. Aí eu falei, meu pai? Não. Deus, se dependesse do meu pai, de eu estar viva, eu já estava morta há muito tempo. Ele nunca fez nada por mim. Ele nunca se preocupou comigo, pelo contrário, ele só me amaldiçoou a vida inteira. E aí o Senhor falou comigo assim, quem é você? Quantas coisas e quantas maldições você proferiu até então na sua própria vida. E eu te perdoei. Então, da mesma forma que eu te perdoei,
você precisa perdoar o seu pai. E quando eu falo que Deus falou comigo, são coisas muito, sabe, fortes. Deus, tem momentos que Deus fala comigo mesmo dentro de mim, né? É eu brigando comigo mesma, e o Espírito Santo falando, e eu, né? E foi assim. E aí, amadas, eu procurei o meu pai, procurei ele, conversei com ele, testemunhei, falei com ele que eu estava, né, conhecendo a palavra de Deus e que isso estava transformando e mudando a minha vida, e que parte dessa mudança era ele, né, que eu perdoava, apesar de que ele nunca me pediu perdão, amém? Nunca me pediu perdão, pelo contrário, nesse dia, enquanto eu falava, ele não conseguia nem olhar nos meus olhos. E que eu o perdoava, né, por tudo aquilo, e que eu queria viver uma nova história com ele. Até então ele aceitou, entrou no meu casamento lá junto comigo. E durante um ano e meio, mais ou menos, eu fui viver isso com ele, né? Tentar essa comunhão, essa aproximação. Só que eu mudei, mas ele não mudou. Ele permanece sendo aquele mesmo homem, né? E eu fui ouvindo muitas coisas, observando, vendo muitas coisas, até que chegou um determinado momento que eu orei ao Senhor, falei, Senhor, eu estou insistindo em conviver com alguém que não quer conviver comigo. Eu estou insistindo em viver ao lado de alguém que não quer viver ao meu lado, né? E isso tem me causado dores novas, tem me machucado novamente. E eu senti paz de Deus em me afastar. Mas sabe, amadas, por que eu estou contando essa história? Porque, na verdade, né, esse testemunho, o que o Senhor queria de mim naquele tempo era me curar. O que o Senhor queria de mim naquele tempo era que eu conseguisse contar essa história, esse testemunho hoje para vocês, sem sentir dor, sem chorar, sem acusá-lo, sabe? Sem sentir raiva dele, sem sentir mágoa. Então, o propósito do Senhor naquele processo de aproximação minha com meu pai foi que eu pudesse perdoá-lo. Foi que eu pudesse olhar para ele com um olhar de misericórdia, de compaixão. E que eu pudesse, todas as vezes que eu penso nele, falar assim, Senhor, coitado, que ele um dia possa te conhecer, que ele um dia possa ter, né, a sua mão de misericórdia sobre ele. Então, amadas, e por que que o Senhor me lembrou disso nesta semana, né? Porque eu tive um sonho essa semana. E tinha muito tempo que eu não pensava no meu pai, nem nada disso. E essa semana eu sonhei, amadas, que o meu pai e a minha mãe se reconciliaram. A minha mãe aceitou meu pai de volta depois de 35 anos de divórcio. É uma coisa que eu vejo assim, eu não posso dizer que é impossível, que para Deus tudo é possível. Mas, assim, é uma coisa totalmente ilógica, não tem a mínima lógica. Só que o que aconteceu nesse sonho que eu tive? Eu fiquei revoltadíssima. Quando eu vi o meu pai e a minha mãe juntos, eu me irei. Eu me irei. E eu falava com minha mãe, isso é um absurdo. Como que você aceita?
essa pessoa de volta. E aí, o Senhor me incomodou muito em relação a isso. Porque eu fiquei me indagando, falei, Senhor, será que eu não perdoei meu pai? Será que eu não perdoei ele? Mas eu não sinto raiva dele, eu não sinto mágoa, eu sinto dó, compaixão dele. E eu estou nesse processo. E aí, amadas, quando nesse processo que eu estou meditando em tudo isso, eu comecei a pensar na questão do perdão juntamente com a cura. Porque o perdão, ele faz parte da cura. Ele faz parte da cura da nossa alma. Na verdade, o perdão, ele é o passo inicial para a cura. Eu decido perdoar, porque o perdão, ele não é um sentimento, o perdão é uma decisão. O perdão é um posicionamento. Aqui na palavra, o Senhor, ele coloca que se você perdoar, da mesma forma que Deus te perdoou, você tem que perdoar. E Deus te perdoa pela decisão que Ele tem em te perdoar. Quando Ele vê que você está arrependido, né? Então, amadas, o perdão que parte de nós também precisa ser uma decisão. Eu preciso decidir, por mais que eu não esteja sentindo. Eu não estou sentindo vontade de perdoar a Fatinha. Ela me magoou tanto. Brincadeira, né, Fatinha? Só um exemplo. Mas ela me magoou tanto. Ela me machucou, ela foi injusta, ela foi ingrata. Tudo que eu fiz por ela não merece perdão. Quem perdoa é Deus. Não, amadas. Esse não é o padrão de Deus. Essa frase de que quem perdoa é Deus, isso é totalmente pagão. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que perdoar para ser perdoado. Nós temos que perdoar. Então, eu vou decidir perdoar. Porque quando eu perdoo, eu estou liberando não somente a pessoa, mas eu estou liberando a mim mesma. Eu estou cumprindo. Quando eu vou lá em Colossenses 3,13, fala assim: suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. Mas a pessoa nem é crente, Thaisa. Nem conhece a palavra de Deus. Vivem no mundão fazendo mal para todo mundo. Amadas, Jesus, ele te amou muito antes de você conhecer Deus. Quando você estava também fazendo tanta coisa errada aí nesse mundo, quando eu estava também. Ele nos amou, apesar de todas as ofensas que nós fazíamos na presença dele, ele nos suportou. Ele nos suportou. Eu, sinceramente, quando a gente faz uma autoanálise, né? Eu não sei como que Deus me suportou. Na verdade, tem coisas que eu não sei nem como que Deus me suporta até hoje. Sabe? Porque o amor dele é muito grande. E porque ele quer realmente que a gente esteja junto dele. Eu preciso entender que todo mundo falha. Eu preciso entender que as pessoas são limitadas, que as pessoas são seres humanos igual a nós. E que eu vou ter
uma fraqueza, mas que é o meu irmão, a minha irmã, né? A pessoa lá, meu tio, minha tia, meu primo, meu irmão que eu falo sanguíneo, né? Minha mãe, meu pai, eles também têm a fraqueza deles, a história de vida deles, o reflexo da vida deles. E assim como o Senhor entendeu o meu processo, eu preciso entender o processo do outro. Se eu quero dizer que eu sou cristã. Perdão, gente, é quando eu abandono realmente esse ressentimento. O perdão, ele não é amnésia. Ele não é amnésia. Você não vai esquecer o que aconteceu. Eu não esqueço o que aconteceu. Eu não esqueço a minha história. Mas aquilo não pode impactar no meu coração e na minha vida hoje. Aquilo não pode fazer com que eu deseje algum tipo de mal para aquela pessoa. Se a gente realmente vive e quer viver os ensinamentos de Deus, quer viver realmente como serva do Senhor, nós não temos como reter o perdão, amadas. Porque como que eu vou viver o amor? Como que eu vou viver diante de Deus com algo contra o meu irmão? Com algo contra alguém? Contra uma criatura de Deus? Mateus 5, 23 a 24 fala assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a sua oferta. E vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois apresenta a tua oferta. Então, amadas, eu tô cheia de atritos com um, com o outro, tô com meu coração amargurado. Você acha que Deus vai aceitar o seu louvor desse jeito? Você acha que Deus vai aceitar a sua oração, a minha oração? Ah, Thaisa, mas isso é muito difícil. É mesmo. É difícil demais. É difícil demais, amadas. Não é fácil. Porque eu contei o testemunho aqui a respeito do meu pai, né? Que é uma coisa muito grande. Mas as pessoas nos machucam todos os dias. As pessoas nos decepcionam. E nós também, muitas vezes, machucamos e decepcionamos pessoas. Porque nós também não somos perfeitos. Mas eu preciso todos os dias. Hoje mesmo eu estava limpando aqui em casa. Né? Antes do encontro, eu varri, né? Passei um pano aqui em casa. Estava sujo, porque fica a semana toda. Né? Trabalha a semana toda, então fica sujo. E da mesma forma é o nosso coração. Nós precisamos fazer essa faxina dentro de nós, frequentemente e, se possível, diariamente. Será que dentro do meu coração existe algo contra alguém? Por mais que aos seus olhos, né, aos nossos olhos, nós somos a parte injustiçada. Sabe por quê? Porque e isso não é somente, né, a Bíblia que fala, eu acho muito lindo que hoje a ciência tem descoberto, entre aspas, tudo que a palavra de Deus cansa de dizer. Então, hoje nós temos aí a psicanálise, né? E a psicanálise, ela fala sobre isso, sobre o rompimento do passado.
E o passado é o que aconteceu há meia hora atrás. Não é só o que está lá na minha infância, não. Quando eu libero, quando eu trato dentro de mim mesma, que eu não sou mais aquela criança que foi abandonada, que eu não sou mais aquela criança que foi humilhada, que eu não sou mais aquela criança que foi agredida de várias formas. Quando eu trato dentro de mim mesma que eu não sou mais aquela criança e que aquilo está no meu passado, passou, e que hoje eu vivo novas coisas, eu consigo quebrar as correntes que me seguram lá atrás e que muitas vezes impedem que eu consiga prosseguir e ser feliz na minha vida. São os traumas, né, que a psicologia, a psicanálise fala, são os traumas. Ah, eu tenho um trauma lá da minha infância. Ah, isso vai ser quebrado de um dia para o outro? Não, é um processo, eu não estou contando para vocês. Essa semana eu tive esse sonho. Então, eu estou entendendo ainda o que Deus está querendo me falar com isso. E eu estou caminhando até para a questão da cura. Porque muitas vezes, eu perdoei. Mas aquela dor, aquele machucado ainda não foi totalmente curado. Nossa, Thais, mas passou 30 não, né? Passou 25, 15 anos. Tem 15 anos que você está nesse processo de cura? Tem. 15 anos que eu tô nesse processo de cura. Que eu achei que estava concluído, mas não está. Tem 15 anos. E quando a gente se dispõe, aí Deus faz a gente caminhar nesse processo. Tem uma passagem que o Senhor falou muito comigo até agora, que eu estava olhando, né, as palavras antes da gente entrar online, e engraçado que o Senhor deu um foco diferente para mim, nesse versículo, que normalmente a gente usa muito em outros contextos. Mas como a palavra ela sempre se renova, né? Está em 2 Coríntios 5,17. É uma palavra bem conhecida, né? Vamos ler a partir do 14 até o 17. Porque o amor de Cristo nos constrange, porque assim nós julgamos que se um morreu por todos, então todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam daqui em diante para si, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. Portanto, daqui por diante, sabemos que não somos homens segundo a carne. Sim, embora tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Contudo, agora já não o conhecemos mais. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. E as coisas velhas são passadas, e eis que todas as coisas se tornaram novas. Amadas, a gente usa muito esse versículo, aquele que está em Cristo, as coisas velhas se passam, na hora que a pessoa batiza. Ah, não, agora você é nova criatura. Mas o Senhor colocou isso para mim hoje de manhã, agora, poucos minutos antes da gente entrar online. Estava meditando nessa palavra, e o Senhor falou comigo assim: você é uma nova criatura todos os dias. Todas as manhãs, amada, nós estamos
matando a nossa carne. E nós estamos recebendo Jesus. Nós estamos nos entronizando em Cristo. Todos os dias e todos os momentos. Então, esse versículo de que as coisas velhas são passadas e que todas as coisas se tornam novas, não serve só para o dia do seu batismo, não. No dia que você vai lá, não, eu vou ser batizada lá em nome de Jesus, né? Não, não é só para aquele dia do batismo. É para todos os dias. Eu preciso declarar isso na minha vida todos os dias. Eu estou em Cristo hoje. Eu estou recebendo o Senhor hoje. Eu estou hoje morrendo um pouquinho mais para este mundo e vivendo para Cristo. Então, tudo que se passou de 30 segundos para trás é passado. Eis que tudo se fez novo. Deus faz tudo novo nas nossas vidas todos os dias e todos os momentos. Amém? Todos os momentos. Mas depende de nós caminharmos nessa verdade. Eu quero ser uma mulher curada todos os dias. Eu quero perdoar aquele que me ofendeu, aquele que me denegriu, aquele que me entristeceu, a cada momento, porque eu não quero ficar presa em nenhuma corrente. E aquilo que está dentro do meu coração e que pode estar ainda sangrando, machucado ou influenciando naquilo que eu sou hoje, eu quero que o Senhor cure. Eu quero que esta verdade seja real na minha vida. Eis que todas as coisas se tornaram novas. A Thaisa de hoje é uma Thaisa nova. Não é a mesma Thaisa que deitou na cama e dormiu ontem. A Fatinha de hoje é uma Fatinha nova. Ela não é a mesma que dormiu ontem. Porque eu vou caminhar todos os dias em direção ao meu Deus. E Ele vai fazer todas as coisas novas. E tudo aquilo que me prendeu nesse passado, que me machucou, eu quero neste dia liberar na minha vida e no mundo espiritual. Amadas, isso é uma decisão. E é isso que vai nos libertar para vivermos o novo do Senhor. Satanás quer o tempo todo nos lembrar. Ah, Thaís, você... que seu pai falou isso e isso. Lembra quando seu pai falou isso com você? Ah, porque sua mãe fez isso e isso, você lembra? Ah, porque seu irmão. Ah, porque aquele colega de serviço. Ah, porque o seu filho. E se a gente ficar se alimentando disso, a gente está alimentando da podridão do passado. A gente não está se alimentando do novo de Deus. Eu não estou confiando na palavra de Deus, porque a palavra de Deus não diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito? Então, se eu estou me amargurando pelo meu passado, eu não estou acreditando que todas as coisas cooperam para o bem. Lá em Isaías 43, verso 18.
Não vos lembreis das coisas passadas. Nem considerei. Oi, Rô. Oh, desculpa, Thaís. Desculpa. Ah, não, tá na benção. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as coisas dos tempos antigos. Eis que eu farei uma coisa nova. Agora ela surgirá. Vós não sabeis? Eu farei um caminho no ermo e rios no deserto. Aleluia! Um animal do campo me honrará, os chocais e as corujas, porque eu dei águas no ermo e rios no deserto, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido. Este povo eu formei para mim mesmo. Eles proclamarão meu louvor. Amadas, o Senhor está falando com a gente nessa manhã, eu estou toda arrepiada. Glória a Deus. Não vos lembrei do que passou. O que passou, passou, não volta. A dor que você sentiu, ela já foi embora. Você não vai sentir ela mais hoje, não. Não considereis os tempos antigos. Eu farei uma coisa nova. Ela surgirá. Eu farei caminho no ermo. O que é ermo? É uma coisa escura, tenebrosa. Deus faz o caminho. Rio no deserto. Mas para ele fazer, eu preciso abandonar o que passou. Eu preciso liberar meu coração do que passou. Eu preciso parar de me sentir uma coitadinha. Ou às vezes também, amadas, eu preciso parar de me sentir vilã. Eu preciso me perdoar, além de perdoar o outro. Eu preciso me perdoar dos meus erros, dos meus pecados. Nossa, mas como que eu fui burra! Oh, meu Deus, eu tinha que ter feito aquilo, mas você não fez. Todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus são chamados segundo seus propósitos. Mas eu não fiz. Eu não fiz aquilo que eu tinha que ter feito. Eu não escolhi da forma como eu tinha que ter escolhido. Eu escolhi errado. Eu fiz escolhas erradas. Eu tomei decisões erradas. Eu tive atitudes erradas. Mas o Senhor diz que eu sou nova criatura quando eu estou em Cristo. Então eu não sou mais aquela lá. Nem a coitada e nem a vilã. Eu não sou mais ela. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender para que a gente possa realmente viver o que Deus tem para nós. Ter paz para viver o novo de Deus. Se permitir viver o novo de Deus. Então, amadas, o convite do Senhor para nós hoje, imagina se Paulo, todos aqui conhecem a história de Paulo. Paulo, ele foi um perseguidor dos cristãos. Ele foi conivente ali, foi cúmplice, né, vamos dizer assim, da morte de Estevão. Imagina se Paulo ficasse assim, ai, por que eu fiz isso? Como eu não sei o quê? O Estevão podia estar vivo se eu tivesse intervido.
ele não teria sido o homem de Deus que ele foi. Se ele tivesse continuado vivendo lá naquele passado, ele não teria sido a referência do homem de Deus que ele foi. Ele não teria deixado tantos escritos igual ele deixou, sob inspiração de Deus. Ele não teria sido esse instrumento de Deus para deixar a palavra de Deus para nós. Só que ele entendeu tudo isso que nós estamos tentando entender hoje. Filipenses 3:12. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, amadas, ele se perdoou e ele via que ele estava em processo. Olha o que ele fala, não que eu já tenha alcançado. Não que eu, Thaisa, já tenha alcançado. Poxa, tem muita coisa ainda que Deus tem que trabalhar aqui dentro. Mas ele já melhorou muito a situação aqui dentro. Ele já trabalhou aqui dentro bastante. E trabalha a cada dia. Não que eu já tenha alcançado. E não que o outro já tenha alcançado. Porque a mesma misericórdia, o mesmo perdão que eu tenho por mim, eu tenho que ter pelo outro. Entender que o outro também está no processo, igual eu. E assim nós vamos prosseguir para o alvo. E assim nós vamos poder viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Buscando o Senhor. Não tem como viver esse processo sem ter relacionamento com Deus. Eu não consigo curar a mim mesma. Eu não consigo. Se alguém conseguir aí, pode me falar assim, não, Thais, eu consigo. Sem Deus eu consigo cura. Eu quero ouvir. Como é que conseguiu? Porque eu não consigo, não. Eu, longe de Deus, eu não sou nada. Eu volto para aquela Thaisa lá da minha infância, cheia de problema. Cheia de problemas, cheia de traumas, cheia de não sei o quê. Só com Deus, amadas, que a gente vai conseguir. Só com relacionamento pleno com o Senhor. Por isso que nós temos investido tanto, essas últimas mensagens têm falado tanto de relacionamento com Deus. Quem está acompanhando as últimas mensagens, as últimas palavras que o Senhor tem nos dado, elas todas têm falado disso, de cura, de relacionamento, porque é isso que o mundo está precisando. E o mundo que eu digo é começando de nós. É relacionamento com Deus. Porque senão a gente fica ouvindo um tanto de mentira de Satanás. E a gente fica igual aquelas ovelhas aprisionadas, cercada pelo lobo. Ouvindo um tanto de mentira. Para encerrar, 2 Timóteo 1:7. A minha primeira, aqui. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de mente sã. Esse é o propósito do perdão.
Esse é o propósito do que Deus quer para as nossas vidas. Esse é o propósito da cura. Esse é o propósito de eu me perdoar e de eu perdoar o outro. Eu não posso ter medo. Medo do meu passado, medo do meu futuro, medo do meu presente. O que será de mim? Isso não vem de Deus. Deus não nos dá o espírito de medo, mas de poder. Eu tenho que entender que eu posso ser uma mulher melhor junto com o Espírito de Deus. Que eu tenho poder de perdoar o outro que me ofendeu. Que eu tenho poder de me perdoar. Que eu tenho poder de ser transformada a cada dia. De ser nova criatura a cada dia. Eu tenho que entender que eu tenho amor. E não é qualquer amor. É o amor de Deus. E que, como a gente leu ali, o amor de Deus nos constrange. E nos constrange até a amar aquele que muitas vezes nos odeia, nos persegue, nos prejudica. Porque quando eu estendo amor, eu quebro todas as armadilhas de Satanás. Porque o amor é o próprio Deus. Quando eu peço ao Senhor que ponha no meu olhar o olhar dele em relação a alguém, eu quebro. Eu quebro todas as artimanhas de Satanás. Em Deus. E de uma mente sã. Tudo isso vai colaborar para que eu tenha uma mente sã. Quantas mentes estão adoecidas hoje? E nós precisamos buscar essa mente sã. É fácil? Também não é não. Tem momentos que eu olho para a minha própria mente e falo assim, Deus, eu estou com a mente adoecida. Mas eu preciso buscar. E à medida que eu buscar, eu vou conseguir minha mente sã. Em Deus. Amém? Agora eu queria ouvir um pouco vocês aí, gente. Amém. Eu gostaria de agradecer mesmo, né? O Espírito Santo de Deus, né? A misericórdia do Senhor, porque sem Ele a gente não ia conseguir, não. Porque são tantos traumas, né, Thaís? Tantas coisas, a gente não consegue nem imaginar o que cada ser humano já passou e conseguir perdoar algumas situações, gente, é só pela graça e a misericórdia do Senhor. Meu testemunho também é um pouco parecido com o seu, Thaís. Mas, assim, todos os dias eu volto lá na minha infância e tento perdoar os meus pais, aquelas pessoas que seriam responsáveis por mim, né? Mas, assim, é igual você falou, é um processo. É um processo. Não é fácil. E é uma luta interior. Só que a gente tem que ver que a gente é uma nova criatura e reconhecer, né? Como você contou sua história aí. A gente não sabe o que o seu pai passa na infância, né? Eu hoje, com a minha idade, meu pai ainda solta algumas coisinhas assim, então eu consigo imaginar como que foi a infância dele. Então, assim, ele não teve amor, não teve um carinho, então, assim, para ele é muito difícil dar também. Mas essa questão, assim, de mágoas do passado, perdão, é uma decisão nossa, Amém. é uma escolha. E para a gente viver melhor o nosso presente, a gente tem que deixar para trás. Igual você falou, deixar para trás. E seguir, rompendo.
né? Muitas das vezes a gente tem que também distanciar. A gente pode perdoar sim e aceitar a não conviver, porque tem pessoas que, se a gente ficar do lado, vai nos machucar o tempo inteiro. Sim, E sim, nós perdoamos, mas escolhemos a não estar ali do lado. Nós amamos, mas nós decidimos não estar ali no lado, porque senão vai vir mais feridas, vai vir mais sofrimento. Então, assim, eu também eu gosto muito de analisar, igual você falou, né? Na hora que fala assim, se a gente não perdoar os nossos, as pessoas que nos fizeram mal, né? Os nossos devedores, Deus também não vai nos perdoar. Deus também não vai receber as nossas ofertas, né? Então, por que que a gente tem que ser diferente? Ah, eu quero receber o perdão, mas eu não quero perdoar? É forte. Então, a nossa decisão tem que ser essa mesmo, o amor, a compaixão, e deixar para trás e seguir, romper em fé, em gratidão ao Senhor por tudo que ele fez, porque Jesus ali na cruz, ele perdoou quem somos nós, e Jesus ali não tinha nenhum mal, nenhum pecado, ele levou ali todas as nossas enfermidades, nossas dores, e ele decidiu perdoar e pedir perdão para aqueles que estavam maltratando. Então, assim, nosso papel é perdoar mesmo. A palavra é muito forte, falou muito comigo nessa manhã. amém. Glória a Deus, Josi. É isso mesmo, sabe, amada? É um processo. E o processo começa pela boca. Amém. Então, um conselho que eu te dou é só você mudar assim. Eu não estou tentando perdoar, eu estou perdoando. Eu perdoei. Ah, Amém. não, eu estou tentando. Não, você não está tentando, você está no processo de perdão. Eu Amém. perdoei meu pai. Eu perdoei a minha mãe. Por mais que você não esteja sentindo isso. Mas não fale mais que você está tentando, porque tentar Verdade. pode ser que aconteça, pode ser que não. Então você coloca assim, eu perdoei. Eu perdoei. Eu perdoei o meu pai, eu perdoei a minha mãe. E isso Amém. vai mudar, né? Porque a palavra ela tem o poder, né? Ela tem poder. Deus fez tudo através da palavra. Então, ela tem o poder de transformar, de gerar coisas novas. Amém? E é isso mesmo. E Deus tem falado muito sobre isso comigo. E a gente vai falar muito sobre essa questão do perdão nas próximas semanas. Tem algumas surpresas aí que eu tô tentando mexer aí para a gente poder buscar essa cura mesmo. Da gente poder começar 2026 novinho em folha, igual carro zero. Amém? Ratinha, o que você quer falar comigo? Fala comigo. Liga o microfone, Fatinha. Tem que ligar o microfone. Tá conseguindo ligar, não? Ué. Amém. Coisa, quer falar alguma coisa? Thaís, eu só tenho a agradecer, né? O encontro, as palavras. Eu acho que eu preciso acalmar o meu coração com muitas coisas e realmente perdoar, mas algumas coisas para mim ainda é muito difícil esquecer. Mas Deus vai trazer. Deus vai trazer direção. Amém? Amém. Só fica atenta, né, nas próximas semanas, tentar participar, que o meu desejo é que nas próximas semanas a gente vai trabalhar muito sobre essa questão do perdão e da cura. Para a gente poder, igual eu falei, começar 2026 diferente. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Ô, Joyce, então ora para nós. Amém. Soberano Deus, eterno e glorioso Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse encontro maravilhoso, Senhor. Quero te agradecer, Espírito Santo de Deus, pela vida da Thaisa, meu Pai, que o Senhor tem instruído, fortalecendo ela, meu Pai, cada dia mais, para ela estar instruindo a gente na tua palavra, Senhor.
Continua guardando a vida dela, guardando a família dela e tudo que pertence à tua serva, Senhor. Quero te apresentar, Espírito Santo de Deus, a vida da Rosimara, a vida da Fatinha, a vida de cada irmã, meu Pai, que também não pôde participar desse encontro hoje, meu Pai, mas que vai estar escutando ali no YouTube, meu Pai, vai estar escutando a tua palavra que foi ministrada aqui hoje. Espírito Santo de Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, meu Pai. Nós te pedimos agora, Senhor Jesus, nos ajuda a perdoar, Senhor Jesus, a cada pessoa que nos ofendeu, meu Pai. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a liberar o perdão, meu Pai. Nos ajuda a tirar todo o ressentimento do nosso coração, da nossa alma, meu Pai. Tudo que tem ferido, meu Pai, cada irmã, Senhor Jesus. Nós te pedimos agora, meu Pai, nos limpa agora, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, que nesse momento a gente venha perdoar, meu Pai, os nossos ofendores, meu Pai. Que nós venhamos, meu Pai, também receber, meu Pai, o perdão, meu Pai, das coisas que nós praticamos, meu Pai. Que muitas das vezes a gente libera o perdão, mas a gente não recebe, a gente acha que não estamos dignos de receber o perdão da parte do Senhor, meu Pai. Perdoa, Senhor Jesus, tudo que nós fizemos, causando, meu Pai, a outra pessoa, meu Pai. Que nessa manhã, meu Pai, seja mesmo uma manhã de bênção, de vitória, de renovo nas nossas vidas. Que nós possamos seguir almejando ao alvo, que o alvo é Cristo, Senhor Jesus. Nós queremos caminhar cada dia mais, Senhor Jesus, na tua presença, nos teus mandamentos, seguindo a tua vontade, Senhor Jesus. Abençoa, Espírito Santo de Deus, toda a nossa família. Abençoa, Espírito Santo de Deus, os nossos filhos, os nossos esposos, os nossos pais, meu Pai. Abençoa, Espírito Santo de Deus, meu Pai, cada lar, cada mulher que faz parte desse grupo, meu Pai. Nós sabemos, meu Pai, que muitos não puderam estar hoje nesse encontro, meu Pai, mas nós sabemos que tem um motivo, meu Pai. Mas nós te pedimos, visita cada irmão, em nome do Senhor Jesus. Nos dê um final de semana abençoado, iluminado, meu Pai. Coloque cânticos, meu Pai, nos nossos lábios. Coloque louvores nos nossos lábios, meu Pai. Nós te agradecemos pela tua presença nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amado. Glória a Deus. Vamos tirar nossa fotinha, então. Depois eu vou mostrar para vocês como é que é bonita a paisagem aqui em casa. Hoje está de manhã, dá para vocês verem. Eu falo que eu tenho meu monte particular. Eu fico tão feliz. E hoje o céu tá bonito, olha como é que tá azul. Tá lindo mesmo, dá para ver aqui, tá lindo. Vou tirar a fotinha, então. Rose vai aparecer. Joyce, você vai aparecer na fotinha? Eu não, tô toda bagunçada. Então tá bom. Vamos lá. Então para, Rose, fica estátua para me tirar a foto. 1, 2, 3 e... Muito bem. Isso mesmo, meninas. Vou tirar agora aqui a gravação. Interromper a nossa gravação.